Saúde, força e luz. Olá! Estamos vendo os governos militares que, após o êxito do crescimento econômico, vão passar por uma crise. Obviamente, nós sabemos que o sistema que nós vivemos, o sistema econômico que nós vivemos, que para mim não chama-se capitalismo, né? Porque para mim o sistema econômico mundial, ele é eterno, ele se renova, ele não tem nomes como modo de produção escravista, modo de produção capitalista, modo de produção feudal, modo de produção socialista, e depois, no final, teríamos o comunismo, que não é modo de produção. Como eu não acredito nas ideias do genial Marx, reconheço que ele é um gênio, ele criou essa ideia de que os ciclos econômicos, não é? Tem certas características e que um ciclo demanda e leva ao outro, e depois, no final, depois do socialismo, então teríamos o capitalismo, depois o socialismo, e alcançaríamos o que seria para os comunistas o céu, que seria o comunismo. Como eu não acredito nessa papagaiada, para mim o sistema econômico é sempre o mesmo. O que é um sistema econômico para mim? A humanidade civilizada, desde que é civilizada, trabalha, organiza-se, produz uma riqueza, e essa riqueza produzida pelo grupo, ela é distribuída, mas não há uma distribuição estilo socialista, comunista ou social-democrata. É uma distribuição que a elite faz, obviamente ficando com a maior parte, e em alguns países essa divisão é tão bem feita que você não tem reclamações, como por exemplo nos Estados Unidos da América, como numa França, como numa Alemanha, como numa Suíça. Então, para mim não existem essas mudanças criadas por Karl Marx. Repito, ele vai ser um dos caras que mais vai insistir em chamar de capitalismo a partir da Revolução Industrial, porque ele quer a superação do sistema capitalista, ele quer o fim do sistema capitalista, né? Ele quer uma revolução comunista que ponha fim ao capitalismo, e aí um modo de produção, uma maneira de produzir a riqueza, chamada socialismo, na qual ou no qual morreram a Rússia, a China, a Coreia do Norte e Cuba. Você me dirá: mas Cuba ainda existe, mas está morta. Mas a China ainda existe, já abandonou o tal do comunismo, é um país capitalista. A Coreia do Norte está morta, aquilo lá não existe. Só um louco sonharia em morar lá, né? É melhor ir morar em Marte junto com o Elon Musk do que ir morar na desgraça da Coreia do Norte. Então, antes de alcançar o comunismo, esses países morreram no que o Marx chamaria de socialismo. Então, na realidade, o que nós tivemos no mundo foi uma maneira socialista de distribuição da riqueza, correto? Contra a distribuição que as elites fazem. E veja, eu não estou usando a palavra burguês, porque burguês não existe, isso é uma criação também do Marx. O que existe são pessoas ricas, e cada grupo de rico, por exemplo, o dono de indústria, o dono de fazendas, o dono de bancos, o dono do grande comércio exportador ou importador, e agora a pessoa que vive da riqueza gerada pelas plataformas digitais, formam elites distintas e que brigam entre si. Eles não são unidos, como quer o Karl Marx, numa burguesia
que é inimiga do proletariado, que é outra coisa que eu não conheço. Nunca tomei café com o proletariado. Não é? Seria o proletariado o quê? Todos os trabalhadores juntos, se unindo contra a elite. Isso não corresponde à verdade. Uma grande quantidade de pessoas da classe média, uma grande quantidade de pessoas que ganham 2.000, 2.300, 3.000, 4.000 por mês, não se sentem proletários e nem saem por aí falando que vão pôr fim ao sistema chamado pelo Marx de capitalismo. Então, o que ocorre é que o sistema é um só, desde o dia que o homem colonizou este planeta. É bom ler o livro Homo Sapiens, do Yuval Harari, falando da Revolução Industrial, falando da Revolução Agrícola, e parar de falar bobagem que estamos no capitalismo. Se nós estivermos no capitalismo, você dá uma chance para o Karl Marx, porque aí ele pode dizer, ou ele poderia ter dito, ou ele disse lá atrás, se estamos no capitalismo, obviamente um dia iremos para o socialismo e um dia iremos para o comunismo. Eu não acredito nessa mentiraiada, até porque a Rússia, vou usar agora a terminologia do Karl Marx. Eu não acredito em nada do que eu vou falar agora, mas é uma coisa que os jornais falam, que as pessoas acreditam. Então, para desmentir isso, eu vou usar a própria terminologia marxista. A Rússia estava, segundo ele, no modo de produção feudal, e segundo ele, para onde é que ela deveria ir? Ela deveria ir para o capitalismo, porque essa é a sequência correta dele. Se vai para o capitalismo, do capitalismo faz-se uma revolução comunista, se vai para o socialismo, do socialismo se alcança o comunismo. O que é que a Rússia fez? Ela fez justamente o contrário que diz o Capital do Marx. A Rússia saiu, segundo ele, o modelo dele, do feudalismo, foi para o socialismo e retornou ao capitalismo. A Revolução Comunista da Rússia é aquilo que desmente a tese comunista. Infelizmente, os comunistas não leem nada. Se lessem, perceberiam que isso é uma grandiosa fantasia. Obrigado.